Pessoal, um outro conceito que é importante nós olharmos no livro da sabedoria é o conceito de homem justo. O homem justo está mais ou menos colocado ali da metade para o final do livro da sabedoria, e é uma ideia que se contrapõe um pouco à perspectiva de homem sábio. O homem justo, como eu falei já lá no início do primeiro vídeo, é aquele que vive muito mais por sua fé do que por suas capacidades naturais. Ou seja, é aquele que vive muito mais pelo que Deus pode produzir na sua vida, pela providência, do que pela potencialidade que ele tem de desenvolver as suas virtudes. Em outras palavras, o homem justo sabe-se justificado pela fé. Sabe que aquilo que ele faz de bom, faz porque Deus lhe agraciou com isso. Ele sabe que se seu pecado é perdoado, ou mesmo se ele é evitado, isso é fruto da graça de Deus e não de sua capacidade. O justo, portanto, é aquele que tem, pela piedade e pela fé, a capacidade de configurar a sua vida à divina providência. Ou seja, saber que a vontade verdadeiramente justa, aquela que produz a virtude na sociedade e na vida como um todo, na realidade humana, é a vontade que sabe se configurar à vontade de Deus. Ou seja, é aquela que sabe entender os caminhos de Deus na providência, através da escuta da palavra de Deus. Portanto, ele é aquele que aprende também a viver com esperança. O justo, mais do que um homem que faz o certo em detrimento do errado, é alguém que sabe viver com esperança, porque sabe que a história, que a vida está sendo conduzida pela divina providência. Ele, portanto, é aquele homem que sabe suportar e superar o mal, porque tem consciência de que a sua força para tal lhe vem de Deus, vem da providência divina, vem da graça de Deus. Ele é aquele que sabe que sua vida não está destinada a uma condição fatalista e trágica. Ele é aquele que sabe que seu destino é o destino espiritual, aquele destino prometido para Adão, que para nós cristãos vai ser realizado em plenitude na ressurreição de Cristo. Os judeus, evidentemente, ainda não tinham a noção de ressurreição, tal qual nós a temos hoje, não é? O livro da sabedoria foi escrito aí há alguns séculos, inclusive antes da própria encarnação de Cristo, tá? Mas essa perspectiva de que Deus está no comando, que é a graça de Deus que nos conduz e que é fruto dela o bem que realizamos e a justiça que praticamos, já está ali colocada. Nesse sentido, que quando se olha para a figura, digamos assim, do homem justo no livro da sabedoria, nós percebemos claramente uma direta implicação entre a ordem cósmica e a ordem moral. Ou seja, nada acontece no mundo, nem a nossa, digamos assim, prática moral, nem no exercício da nossa liberdade, que não esteja sob o conhecimento de Deus. Ou seja, é aquela perspectiva de que o Senhor sabe até os fios de cabelo que estão na tua cabeça. Até nossos fios de cabelo estão contados por Deus. Essa perspectiva, já anunciada lá por Jesus no Evangelho, ela já está colocada aqui no livro da sabedoria. Mesmo o mal que cometemos, mesmo, digamos assim, as decisões contraditórias que vamos tomando ao longo da vida, tudo isso é do conhecimento de Deus. E tudo isso é englobado por Ele no caminho da sua providência. E tudo isso é garantido e concorre para a nossa salvação pela ação da sua graça e principalmente pelo nosso
assentimento a essa graça através da fé. Porque depois também os primeiros padres do cristianismo vão dizer: não adianta apenas a graça querer nos salvar. É preciso que nós a acolhemos. É preciso que com piedade nós deixemos que ela transfigure a nossa mente, transfigure a nossa alma, transfigure a nossa consciência, para que nós tenhamos a sabedoria e a prudência necessária para bem vivermos. Sob essa perspectiva, vamos fazer um rápido olhar sobre o livro da sabedoria. Vamos ver mais ou menos como que ele se divide em termos de momentos e temas. Evidentemente que essas divisões, elas são sempre divisões arbitrárias, elas são sempre divisões feitas a partir da cabeça de uma ou outra pessoa que estuda. Tá? No caso aqui é a minha, evidentemente vocês podem encontrar outras. Mas pelo olhar que eu faço do livro da sabedoria, nós percebemos que no capítulo 1 a gente tem uma ideia de programa do livro. E aqui tem umas coisas interessantes. Por exemplo, o versículo 1 do capítulo 1 diz assim: ama a justiça, vós que governais a terra, tende para com o Senhor sentimentos perfeitos. E aí vem uma primeira ideia do que é ser sábio na perspectiva judaico-cristã. Procurai na simplicidade do coração a vossa verdadeira justiça. Por quê? Ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Mais adiante ainda, ele vai dizer o seguinte: a sabedoria é um espírito que ama os homens, porém não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios. Ou seja, é aquela ideia de um Deus que pela providência cuida de nós, que pela graça nos perdoa e nos salva, mas que é um Deus justo. É aquele que não deixa o nosso pecado sem o merecido castigo. E isso está muito mais nas mãos de Deus do que na sabedoria da justiça humana. Então, essa é uma primeira ideia do livro da sabedoria que eu acho que é importante nós fazermos um pequeno olhar, termos um pequeno raciocínio. Bem, depois, do livro 2 ao livro 5, do capítulo 2 ao capítulo 5, o livro da sabedoria vai nos apresentar quem é o homem justo. E aí ele vai dizer, por exemplo, como o homem justo deve fugir da falsa mentalidade que os ímpios vão nos ensinando. Ou seja, como é que para se tornar justo eu tenho que renunciar a essas perspectivas de sabedoria que o mundo helênico, que o mundo pagão vai me ensinando. Depois ele vai nos apresentando qual é a diferença do justo para o ímpio pagão. E vai dizendo como que o justo vai sendo merecedor da bem-aventurança de Deus na medida em que ele vai desenvolvendo a sua piedade. O livro 5 é um dos livros, o capítulo 5, desculpem novamente, é um dos capítulos mais profundos desse livro, porque é o capítulo em que o autor mostra exatamente o que é justiça para Deus. Justiça para Deus. Mais do que a construção de uma equidade, como queriam os gregos, ou seja, que cada um tenha mais ou menos a mesma proporção daquilo que lhe deve, ele vai apresentar o seguinte: justiça é aquilo que está de acordo com a vontade de Deus na criação. Ou seja, a justiça não é um acordo que os homens fazem entre si, mas a coerência que eles conseguem produzir em relação da sua prática com a palavra de Deus. E a partir daí é que nós vamos tendo já um mergulho do autor do livro da sabedoria na tradição judaica.
Primeiramente, ele vai apresentar nos capítulos 6, 7 e 8 a sabedoria de Salomão. E vai demonstrando como Salomão, dentro da tradição judaica, representa, digamos assim, um grande homem justo, um grande homem piedoso, o grande sábio da tradição judaica. No livro 9, ele apresenta isso de uma maneira mais clara ainda, quando coloca aquilo que seria a oração de Salomão a Deus, ou seja, a forma como Salomão pede a Deus para que seja sábio, para que tenha prudência, discernimento e inteligência nas suas decisões, tanto pessoais como enquanto rei de Israel. E aí, nos capítulos 10, 11 e 12, ele faz, digamos, à luz do conceito de Deus como Criador e Providente, um olhar sobre a história da salvação, fazendo uma reinterpretação até mais profunda sobre o livro do Gênesis e, especialmente, sobre o acontecimento do Êxodo. É aqui que ele faz, digamos, no capítulo 12, especialmente, uma profunda interpretação sobre a queda, sobre o pecado dos primeiros homens e sobre, digamos, aquela perspectiva de pecado original que depois vai ser muito forte para a igreja desde seus pequenos séculos. É colocado aqui também as primeiras noções do conceito de arrependimento. Por fim, entre o livro 15 e o livro 19, o autor vai colocar a ideia de um novo Israel, ou seja, um Israel que não está mais limitado a um território, um Israel que não está mais limitado a um espaço, digamos, construído em torno do templo, mas um povo que é, antes de tudo, povo de Deus. Esteja ele no lugar que estiver, esteja ele no país que estiver, esteja ele na condição que estiver, perseguido ou não, antes de tudo ele é povo de Deus. E o que faz ele ser povo de Deus? O fato dele ter sido por Deus escolhido e o fato dele, neste Deus, professar a fé com todas as forças da sua vida. Esse é o novo Israel. É o Israel espalhado pelo mundo, é o Israel que não tem uma cor definida, uma etnia, digamos assim, uma situação geográfica ou nacional determinada, mas é um Israel que se identifica pelo Deus de sua fé, pelo Deus de seus pais, pelo Deus que lhe libertou do Egito, pelo Deus que lhe conduz ao longo da história. Esse, digamos assim, é o projeto que está colocado ali no livro da sabedoria e que nos ajuda muito hoje a entendermos, por exemplo, a ideia de igreja que nós temos hoje. A igreja hoje não é um povo limitado a um espaço. A igreja é a cidade de Deus, ou seja, são aqueles brancos, negros, asiáticos, europeus, latino-americanos, enfim, pessoas, gentes, culturas, povos de diversas situações que estão espalhados pelo mundo e que se reconhecem, antes de tudo, como filhos escolhidos por Deus, como seres humanos agraciados e cuidados pela sua divina providência, como homens que se tornam-se sábios, se tornam sinais do Filho de Deus no mundo, é porque isso lhes foi concedido pela sábia graça de Deus. Que assim esse estudo possa então nos ensinar, nos ajudar a melhor lermos esse livro da sabedoria e a também melhor compreendermos a fé. Lembrando sempre que esse foi um dos livros mais lidos pelos cristãos, especialmente pelos grandes teólogos dos primeiros séculos da igreja. E que, portanto, é um texto que tem bastante conteúdo que, digamos assim, se aproxima muito daquilo que vai ser, séculos depois, a construção da teologia cristã, da teologia da nossa igreja. Muito obrigado, um grande abraço a todos, paz de Cristo.